No segundo exercício da aula 3, nós vamos fazer uma calculadora simples, que tem as operações de soma e subtração. O aplicativo deve ter duas caixas de texto e dois botões, um para fazer a soma e outro para fazer a subtração. A parte da interface é bem parecida com o exercício 1. Eu troquei o nome do nosso aplicativo para calculadora simples, mantive a legenda e as caixas de texto. Aqui na caixa de texto, na parte de dica, eu escrevi digite aqui, apesar de não estar aparecendo aqui, mas quando você testa o aplicativo, essa dica aparece na caixa de texto para o usuário saber o que ele tem que digitar, apesar de que a gente já tinha colocado uma legenda para isso. E então também temos dois botões, um para somar e um para subtrair, e o notificador que vai mostrar os resultados. Para começar a parte dos blocos, eu vou criar uma variável e vou chamar ela de resultado, que ela vai, evidentemente, armazenar o resultado da nossa operação, seja ele soma ou subtração. Daria para fazer isso sem variáveis no mesmo esquema do exercício 1, e também daria para utilizar duas variáveis, uma para soma e outra para subtração, mas eu vou fazer dessa forma. Eu vou inicializar a minha variável resultado com 0, então eu venho aqui em matemática, pego esse primeiro bloco que vale 0, e inicializo a minha variável com esse valor. Então nós temos duas opções. O botão soma pode ser clicado ou o botão subtração pode ser clicado. Então eu vou ter que trabalhar com essas duas coisas. Então eu venho aqui no meu botão soma e pego a operação quando o botão soma.clique. E eu já vou vir aqui no meu botão subtração e pegar também o ponto clique dele. Eu vou trabalhar com essas duas coisas. Então quando o botão for clicado, eu vou ajustar essa variável que eu acabei de criar para justamente armazenar a soma daqueles dois números. Então eu venho aqui em variáveis, pego ajustar para, vou selecionar que eu quero ajustar a minha variável resultado para a soma daqueles números. Então eu venho aqui na parte da matemática, pego o bloco da soma e vou somar duas coisas, os dois números. Cada um deles está em uma caixa de texto. Então eu venho aqui na minha caixa de texto chamada primeiro número, pego a minha opção primeiro número.texto, eu vou somar ela com o que está na segunda caixa de texto, que é o segundo número.texto. Com essa linha, a nossa variável resultado agora armazena a soma desses dois números. Basta mostrar na tela como notificador para o usuário saber. Então eu vou vir aqui no meu notificador, pegar aquele bloco mostrar alerta, e o aviso que eu quero mostrar é o seguinte, vou vir na parte de texto, juntar, e aqui a princípio eu vou dizer que a soma dos números é, e logo em seguida eu coloco a minha variável resultado, que está armazenando justamente essa soma. Então eu venho aqui em variáveis, pego o bloco obter e seleciono a minha variável resultado. Com isso a parte de soma está pronta, basta fazer uma coisa análoga para a parte de subtração. Eu vou selecionar esse botão aqui à minha direita, que me permite pegar várias coisas ao mesmo tempo. Então, com o mouse, eu vou clicar e segurar e selecionar todas essas coisas. Vou clicar com o lado direito do mouse, pegar esse botão duplicar, e assim ele duplicou tudo isso que eu tinha feito. E eu vou colocar aqui na parte da subtração. Mas agora vamos corrigir as diferenças. Agora eu não vou usar mais o bloco de soma, mas sim o da subtração. Então, eu vou vir na matemática, pegar o bloco da subtração e colocar essas duas coisas lá dentro. O primeiro número e o segundo número. Vou apagar esse bloco, que eu não preciso mais dele. Então, eu vou ajustar a minha variável resultado para o primeiro número.texto menos o segundo número.texto. Então, essa variável está armazenando a subtração dos números. Da mesma maneira, eu vou chamar um notificador que mostra que a subtração dos números é esse resultado. Com isso, o nosso aplicativo está pronto. A gente utilizou uma variável chamada de resultado que armazena o resultado, seja da soma, seja da subtração. O que o usuário vai ver na tela depende de qual dos dois botões ele vai clicar.